Eu acho que existem três tipos de pessoas quando a gente fala sobre manhãs de segundas-feiras. Um tipo de pessoa é aquela que acorda e diz: caramba, tudo de novo. Mais uma semana, mais uma segunda começando. Outro tipo de pessoa é aquela que olha e diz: caramba, mais uma segunda-feira, tá vindo aí mais uma semana, vai ser massa. Vou tentar começar tudo de novo, a dieta, o treino, ou então continuar o que eu já vinha fazendo. Que coisa boa, tem mais uma semana vindo. E tem mais um tipo de pessoa que eu acho que é aquela que não pensa em nada, só levanta ou não, enfim, e vai viver a sua semana. E eu te pergunto, qual delas você é? Você se identifica com algum desse tipo de comportamento? Como é que são suas segundas-feiras de manhã? Suas manhãs de segundas-feiras? Eu tenho uma hipótese, gosto muito de levantar hipóteses, e tem uma hipótese que me ajuda a ter um olhar mais motivado, um olhar mais positivo, um olhar de mais acolhimento, que faz com que minhas segundas-feiras fiquem mais massa de serem vividas. E eu vou te contar aqui hoje. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante, e essa aqui é a sua semente matinal. Toda manhã, às 6 horas da manhã, uma reflexão para te ajudar a se apaixonar pela sua vida. Eu acredito muito que uma das coisas que mais motiva o ser humano é entendermos os nossos motivos, entendermos os nossos porquês, entendermos os nossos propósitos. E eu sei que isso gera uma discussão enorme de você ter que saber qual é o seu propósito. E aí muita gente fica me perguntando: Rafa, como eu descubro qual é o meu propósito? Eu não tenho certeza do que eu vim fazer no mundo. Isso é muito difícil. Será que é por isso que eu vivo desmotivado? E aí eu acredito em algo que torna essa nossa visão sobre qual é o nosso propósito muito mais simples de ser compreendido. A filosofia nos ajuda a ter esse olhar para a vida. Perguntar qual é o nosso propósito é perguntarmos o que viemos fazer aqui. Por que é que nós estamos aqui? Para que viemos ao mundo? E aí, muita gente acha que essa é uma pergunta dificílima de ser respondida. Toda vez que eu vou tomar uma cervejinha com os meus amigos, eles perguntam isso: Rafa, qual é o sentido da vida? Brincando, né? Obviamente, por conta da minha profissão, do meu ofício, do meu trabalho. Mas eu tenho uma opinião muito singela, talvez até boba, mas que me faz levantar da cama, não só nas segundas, mas todos os dias da minha vida, com um olhar de esperança. Eu acredito que nós viemos ao mundo para sermos fator de soma. Nós viemos ao mundo para fazermos diferença para melhor, para deixarmos o mundo um pouco melhor do que ele estava antes. E aqui muitas pessoas se confundem acreditando que ser fator de soma, acrescentar, fazer diferença para melhor, significa que você tem que ter um propósito gigantesco, que você tem que transformar nações e territórios, e que você tem que revolucionar a forma como as pessoas vivem a sua vida, e que você tem que construir um grande império. A gente não precisa construir um grande império para fazer diferença, para acrescentar. Pelo contrário, começamos a acrescentar, a fazer diferença para melhor na construção de quem nós somos, na construção de um ser humano íntegro,
com valores, com suas virtudes. Começa por aqui. Se você fizer isso, pode ter certeza que você já fez muita diferença para o mundo. Muita. Mas nós acrescentamos quando nós dizemos uma palavra para alguém, ou quando ficamos em silêncio, quando é necessário. Acrescentamos com um abraço, com o escutar, com um olhar. Acrescentamos com a palavra dura, que às vezes o outro precisa ouvir. Acrescentamos também com um sorriso. Acrescentamos não só na vida das pessoas, mas no cuidado com o nosso planeta, com os nossos animais, com toda a vida que está ao nosso redor. A gente precisa imaginar que vai ter uma calculadora. Imagina aí, que no final da nossa vida vai ter uma calculadora que vai medir como é que estava o mundo antes e depois de você. E quando eu falo mundo, não imagine a humanidade como um todo. Não imagine altas proporções, não. Mas imagine assim, qual foi a diferença que esse ser humano fez com a sua passagem? A passagem desse ser humano por aqui deixou aqueles com quem ele conviveu, deixou o ambiente por onde ele passou, deixou o planeta, as relações por onde ele passou melhor ou pior, ou não fez diferença alguma. Foi inerte. Sabe por que isso para mim é tão motivador? Porque todos os dias, quando meu despertador toca às 4h30 da manhã, que bate aquele sono, aquele cansaço muitas vezes, mas eu me lembro, caramba, eu tô me levantando para acrescentar. É mais uma chance de ser fator de soma. É mais uma chance de lapidar meus próprios valores, de deixar o mundo um pouquinho melhor do que ele estava antes. Não tem como eu não me motivar com uma missão como essa. Não tem como. E fazemos isso independente da profissão que tenhamos ou não. Não fazemos isso, com o nosso trabalho. Não, nosso trabalho é uma das maneiras de acrescentarmos. Mas fazemos isso com todo o nosso viver, com todo o nosso existir. Cada gesto, cada movimento da nossa vida é uma oportunidade de acrescentar. E aí não tem como. Apesar de dias difíceis, de dias dolorosos que eu passo também, você passa, mas lembrar que eu estou cumprindo com a minha missão de ser humano me dá um ânimo, me dá uma força, uma esperança de que, pelo menos por esse dia, eu tenho algo bonito a construir. Então, eu não sei qual dos 3 tipos de pessoa você é, mas pensa sobre a missão que eu, que você, que cada um de nós carregamos conosco. Sermos fator de soma. Deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que ele estava. A nossa passagem precisa acrescentar. Viemos ao mundo para acrescentar. Todos os dias, quando você se levantar, se lembre disso. E se você esteve comigo até agora, aqui, deixa teu comentário. Manda uma plantinha, um coração, enfim. Qualquer coisinha simples, só para eu saber que você plantou essa sementinha comigo nessa manhã de hoje. E se lembre sempre, se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui com mais sementes matinais.